Olá, pessoal! Vamos estudar matemática. Vocês já viram esse desenho? O nome dele é Os Crudes. Acredito que muitos já tenham visto. Nesse desenho dos Crudes, eles mostram a época antiga, né? O ser humano quando ainda vivia nas cavernas. Então, nessa época do desenho dos Crudes, eles ainda não se fixavam no lugar. Eles caçavam, eles comiam. Quando a caça e a bebida, né, a água, terminava na região onde eles estavam, eles mudavam de região. Eles estavam sempre mudando. Então, eles não tinham aquela necessidade de contar, de verificar tudo que eles tinham, porque eles não possuíam muitas coisas. Com o passar do tempo, eles resolveram se fixar em locais, parar para viver naquele local, onde eles plantavam para comer, eles colhiam as frutas, eles cuidavam de animais, tinham criação de animais para poder pegar a carne e se alimentar da carne. Então, hoje, nós vamos perceber a necessidade de calcular que o homem primitivo começou a ter. Quando ele passou a se fixar num lugar, viver num lugar fixo e ter as suas coisas, ele começou a ter aquela necessidade de calcular, para verificar quantos animais eles tinham, se algum animal tinha se perdido, né? Se algum animal tinha sido morto por um outro animal. Então, eles tinham essa necessidade de calcular. Com o passar do tempo, eles foram percebendo essa necessidade, só que eles não tinham os instrumentos que nós temos, né, para fazer os cálculos. Olha aqui um exemplo, né, uma imagem mostrando mais ou menos como eles tentavam calcular as coisas. Eles juntavam, às vezes, pedacinhos de ossos, pedrinhas, só que isso aí é uma coisa complicada. Como é que você vai juntar uma quantidade muito grande, né? Então, o ser humano, ele começou a ter essa necessidade de calcular tudo aquilo que ele tinha. De que maneira? Vamos pensar. Ele tinha uma determinada quantidade de animais, só que ele conseguiu mais alguns. Então, ele tinha que juntar aqueles animais que ele já tinha. Com certeza, ele ficaria com mais. Agora, imagina a situação. Ele tinha uma certa quantidade de animais, aí vieram alguns outros animais selvagens e caçaram e mataram alguns desses animais que eles tinham. Lógico, eles perderam alguns animais, eles ficaram com menos animais. Então, com o passar do tempo, o ser humano começou a perceber os cálculos e começou a dar nome a esses cálculos. O cálculo mais básico que nós temos, a conta mais básica que nós temos, que nós usamos no nosso dia a dia, é a adição. Então, vamos ver aqui, ó. Na adição, nós temos a ideia de adicionar, juntar, acrescentar. Você tem uma certa quantidade e vai juntar mais alguma coisa. Esse cálculo que você faz para ver com quanto você vai ficar é chamado de adição. Adicionar, juntar, acrescentar, aumentar, somar. Tudo isso significa a mesma coisa. Tudo isso significa adição. Então, nós temos na matemática um cálculo, uma conta chamada adição, que significa o quê? Quando você vai adicionar, juntar, acrescentar, aumentar a quantidade que você já tem. Nós combinamos duas quantidades ou mais, porque na adição você pode somar quantos você precisar, quantas quantidades você precisar. E transformamos ela numa única quantidade, que é o total, é a soma de tudo. Imagina essa situação aqui, ó. Nós temos 4 maçãs, só que nós ganhamos mais 4 maçãs. Ele quer saber com quantas você ficou no total. Então, você vai ter que juntar, vai ter que somar essas 4 maçãs
mais essas outras 4 maçãs, que vai ser igual a 8 maçãs. Então, na adição, o sinal que nós usamos é esse aqui, ó, uma cruzinha. O nome dele é mais, tá? Tá aqui o nomezinho dele. Tudo na matemática tem um nome. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode ficar falando, é a continha de mais. Não, é a adição, ela tem um nome. É a soma. A gente tem que juntar, somar. Esse cálculo é chamado de adição. E quem representa a adição é esse sinal de mais aqui, ó, a cruzinha. Agora, quando você tem uma certa quantidade e perdeu alguma coisa, você quer saber quanto vai sobrar com você. Aí entra a subtração. Subtração é um outro cálculo que tem na matemática. É para a gente calcular quanto vai sobrar com a gente. Então, a gente vai tirar, vai subtrair, vai comparar quantidades, vai ver a diferença entre uma quantidade e outra. Isso faz parte da subtração. Você tem uma certa quantidade e perdeu alguma coisa. Aí você tem que saber com quanto você vai ficar ainda. Então, aqui ele diz assim, ó, tirar, diminuir, subtrair, perder, retirar. Tudo isso significa subtração. Nós retiramos de uma quantidade maior um valor menor. E o que resta é uma única quantidade, que a gente chama de resto. Por exemplo, você tinha 5 balas. Aí você deu para o seu colega 2 balas. Quanto vai restar com você? Das 5 balas que você tinha, você tirou 2. Então, vão sobrar quantas balas com você? Faz esse cálculo aí. Pensa aí para ver quanto vai sobrar com você. Agora, imagina essa situação aqui embaixo. Uma criança tinha 20 figurinhas com ela. Só que ela perdeu 15 figurinhas na brincadeira com os colegas. E quantas sobraram? Qual foi o resto que sobrou com essa criança? 5 figurinhas. Quer dizer, ele começou com 20 figurinhas e acabou só com 5 figurinhas, porque ele perdeu 15 no meio do caminho. Isso é a subtração. É quando a gente vai tirar de uma quantidade maior uma quantidade menor. 15 é menor que 20. Dá para tirar. Então, eu posso tirar. Agora, se eu quisesse tirar 20 de 15, eu poderia? Não, porque eu só tenho 15. Eu não posso tirar uma coisa maior do que o que eu tenho. E na subtração, qual é o sinal que representa esse cálculo na matemática? É esse aqui, ó, um tracinho. E o nome dele é menos, tá? Ele tem um nome e a gente tem que lembrar desse nome. O nome dele é menos. Ok, galerinha? Quando nós vamos realizar uma adição, fazer uma adição ou uma subtração de quantidades pequenas, só com unidades, tipo 4 mais 3. 4 são 4 unidades. 3 são só 3 unidades, não tem dezena. Então, quando a gente vai fazer uma adição ou uma subtração de quantidades pequenas, a gente pode realizar esse cálculo em forma de sentença matemática, deitado na horizontal. Deitadinha a conta, não precisa ser uma continha em pé, é uma continha deitada. A gente chama de sentença matemática. Como nesse exemplo que você vai ver aqui, ó. As maçãs, lembra que a gente viu 4 maçãs mais 4 maçãs? A gente vai fazer esse cálculo usando algarismos. Olha só, eu coloquei deitado na posição horizontal, um do lado do outro.
e não um embaixo do outro, porque são quantidades pequenas. 4 mais 4 é igual a 8. É assim que a gente lê. 4 mais 4 é igual a 8. Esse aqui é o símbolo do igual. São dois tracinhos, um em cima do outro. A mesma coisa na subtração. Olha aqui, ó. Nós temos essa quantidade de cenouras e vamos tirar essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui é menor do que essa. Então, eu posso tirar, não posso? Vamos ver como é que fica a sentença matemática. Eu tenho 6 cenouras, que estão aqui, menos, que é o nome do sinal, 2 cenouras. Coloquei o algarismo aqui, que é igual a 4 cenouras. O que vai sobrar são 4 cenouras. Então, como é que a gente lê esse cálculo? 6 menos 2 é igual a 4. Então, quando são quantidades pequenas, a gente consegue fazer ela nessa posição, um do ladinho do outro, na mesma linha. A gente diz que é uma sentença matemática. Agora, nós também podemos realizar o cálculo na posição vertical, ou seja, o cálculo em pé, um embaixo do outro. A essa forma a gente chama de algoritmo. Quando a gente monta o cálculo em pezinho, a gente diz que a gente montou, organizou o algoritmo da adição ou o algoritmo da subtração. O que é o algoritmo? Nada mais é do que uma sequência de ações que vai levar ao resultado de um cálculo entre 2 ou mais números. É quando a gente vai organizar um em cima do outro direitinho para poder chegar à resposta. E na matemática, tudo tem um nome. Então, vamos conhecer os nomes das partes da adição e da subtração. Cada parte do cálculo tem um nome e a gente tem que lembrar desse nomezinho. Primeiro, aqui nós temos a adição. Qual é o nome do sinal mesmo? Mais, né? O nome desse sinal aqui é mais. Olha aqui, ó, nós colocamos em pezinho, tá vendo? Está um embaixo do outro, não está um do lado do outro. Então, isso aqui não é uma sentença matemática. Isso aqui é o algoritmo da adição, é o cálculo. Então, aqui nós temos 8 mais 2 é igual a 10. Esse traço aqui, ele não está aqui para enfeitar o cálculo, não. Ele é o sinal de igual. O sinal de igual, ele se transforma nesse traço aqui. Então, a gente lê como 8 mais 2 é igual a 10. Agora, qual é o nome que a gente dá para cada parte aqui do cálculo? Esse primeiro número é chamado de parcela. O segundo número também é chamado de parcela. Se você for botar mais algum outro número aqui em cima, todos eles vão ser chamados de parcela. Todas as quantidades que você vai juntar são parcelas. Agora, qual é o nome que a gente dá para a resposta que a gente encontra? Na adição, a resposta é total ou então soma. Qual é o total dessa adição aqui? 8 mais 2? 10. Então, 10 é o total do cálculo. Tá legal? E na subtração? Qual é o nome desse sinal aqui mesmo, esse tracinho? Menos. Agora, vamos ver o cálculo em pezinho, na vertical. O algoritmo da subtração. Eu tenho aqui, ó, 5 menos 3, que é igual a 2. Na subtração, o número que está em cima é o que nós temos. O número que está embaixo é o que nós queremos tirar.
E o número que está aqui no final é o resto. É o que sobra daquilo que a gente tinha. Então, veja bem, como é que eu chamo cada parte da conta? O primeiro número, que é o que nós temos, é chamado de minuendo. É um nome estranho, né? Mas é esse o nome dele, tá? Minuendo. O segundo número, que é o que a gente vai tirar, é chamado de subtraindo. Outro nome estranho, né? Subtraindo. E a resposta, o que sobra, é o resto. Isso aqui, gente, vocês têm que ir guardando na cabecinha de vocês. Presta atenção. Quantas vezes tiver que voltar no vídeo para você lembrar disso tudo que a gente está falando, volta para você guardar na sua cabecinha. A gente vai trabalhar com isso o tempo todo na escola, em todas as séries que você for cursar, tá? Fazendo o cálculo usando o quadro valor de lugar. Lembra que a gente falou do quadro valor de lugar? Que dependendo de onde o algarismo está, o valor dele é diferente? Nós temos as unidades, as dezenas, as centenas. Então, nós vamos ver a adição com numerais que têm somente unidades. Como é que a gente faz essa adição usando o quadro valor de lugar? Olha aqui, ó. Olha que legal. Está vendo aqui o quadro valor de lugar? Nós temos aqui a unidade, onde ficam as unidades, e a dezena, onde ficam as dezenas. Só que esse cálculo aqui só tem unidades. São números pequenos. Aqueles números que a gente fez agorinha mesmo. Aquele cálculo que a gente fez das maçãs, lembra? 4 maçãs mais 4 maçãs é igual a 8 maçãs. Lembra disso? Então, como é que a gente faz isso dentro do quadro valor de lugar? Se o número que você tem só tem unidades, ele vai ficar aqui, dentro da unidade, embaixo da letrinha U. O outro número também só tem unidades, então você vai colocar ele aqui, no lugar da unidade. E vai fazer o cálculo. 4 mais 4 é igual a quantas maçãs? A resposta fica embaixo deles, ó. 8 maçãs. Esse cálculo aqui é usando o quadro valor de lugar. Você tem o algoritmo da adição, ele está em pezinha, a continha está em pezinha, mas está dentro do quadro valor de lugar. Poxa, professora, mas a dezena está vazia. Ela vai ficar vazia, porque você não tem dezenas, você só tem unidades. Você só tem 4 maçãs. Você não tem mais de 9, você não chegou a 10. Então, você não tem dezenas. Aqui também você só tem 4 maçãs. Então, você não pode usar a dezena fica vazia, tá? Vamos ver a subtração com numerais que têm somente unidades. Lembra das cenouras? Vamos lá, hein? A mesma coisa, ó. Unidades, dezenas. Nós tínhamos lá no desenho 6 cenouras, certo? O 6, ele é unidade. Ele não chegou a 10, então ele não é dezena. Ele só pode ficar aqui, na unidade. 6 cenouras menos as 2 cenouras que eu vou tirar. Fica embaixo do 6, o 2. 6 menos 2, eu tenho 6. Tirei 2. Quanto vai sobrar? É só você colocar 6 dedos na sua mão e abaixar 2 dedos. Aí você vai ver quantos sobraram em pezinho. Você vai ver que tem 4 dedinhos em pé. Porque 6 tirando 2, sobra 4 cenouras. Tá legal? Agora, nós vamos ver a adição com numerais que têm unidades e dezenas. Olha que legal isso aqui, ó.
Primeiro numeral que nós temos é esse aqui de cima, é o 22. No 22, esse 2 aqui da direita, ele é unidade. Ele fica na unidade. E esse 2 aqui, ele é dezena, são duas dezenas. Ele vai ficar na dezena. Aqui embaixo nós temos o numeral 14. O 4, que está do lado direito, ele é unidade. E o 1, que está do lado esquerdo, ele é uma dezena. Então, nós temos 22 mais 14. Fazer esse cálculo aqui de cabeça é complicado. Você vai precisar usar os dedos da mão, os dedos do pé, imagina. Aí vai ter que pedir dedo de alguém emprestado. Não, não precisa. Se você colocar aqui dentro do quadro valor de lugar, você consegue fazer numa boa. Por quê? Você arrumou o número aqui dentro. Arrumou outro número aqui dentro. Agora você vai começar a somar. Só que você começa a somar sempre por aqui, ó, pela unidade. E esquece a dezena, não olha para ela não, olha só para cá. Quantas unidades você tem aqui? 2. E quantas tem aqui? 4. 2 unidades mais 4 unidades é igual a quantas unidades? 2 mais 4 é igual a 6. Aí você vai colocar o 6 aqui embaixo na unidade. Somou a unidade. Esquece a unidade agora. Você vai somar quem agora? A dezena. Eu tenho 2 dezenas mais uma dezena. 2 mais 1 é igual a 3 dezenas. Então, 22 mais 14 é igual a 36. Agora, vamos ver como isso fica na subtração. Como a gente faz uma subtração com numerais que têm unidades e dezenas, como nesse caso aqui da adição. Vamos lá, hein? É bem simples também. Primeiro numeral que nós temos é o 26. No 26, o 6 é a unidade. Ele está do lado direito, então ele é unidade. E o 2 é dezena, fica na dezena. Você coloca o 6 na unidade, o 2 na dezena. Você arrumou o numeral 26. Agora, o numeral 13. O 3 fica na unidade, ele está do lado direito, ele é a unidade. E o 1 vai ficar na dezena porque ele é dezena. Então, nós temos 26 menos 13. Nossa, professora, como é que eu vou fazer isso de cabeça? Não precisa. Esquece o número todo. Agora você vai olhar só para cá, para a unidade. Esquece a dezena, deixa ela lá quietinha. Olha só para cá, para a unidade. Você tem 6 unidades e quer tirar 3. Eu tenho 6 balas, quero tirar 3. Dá para tirar? Dá. Quantas vão sobrar? 3 balas. É só você botar 6 dedos na mão e abaixar 3 dedinhos. Os que vão continuar levantados são os que sobram. É o que você vai colocar aqui na resposta, o 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. Show! Você já diminuiu a unidade. Agora você vai vir para cá, ó. Dezena. Você tem 2 dezenas e quer tirar uma dezena. Você tem 2 balas, quer tirar uma. Pode? Pode. Dá para tirar. Então, eu tenho 2 dezenas e quero tirar uma dezena. Quanto vai sobrar? Você vai botar 2 dedinhos na mão, vai abaixar um dedinho. Sobra o que levantado? Um dedinho só. Olha aqui, ó. O número 1 aqui. 2 menos 1 é igual a 1. Então,
26 menos 13 é igual a 13. Simples. Não é difícil, é tranquilo. É só você fazer primeiro a unidade, depois a dezena. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente encerrou a nossa videoaula de hoje. Bom recesso e até a próxima!